Olá! E hoje eu vou falar pra vocês o meu histórico escolar de japonês, praticamente. Na verdade é uma timeline, toda a minha história com o idioma japonês. Muita coisa do que eu vou falar aqui tem vídeo aqui no canal desde todo... Você consegue acompanhar esse meu histórico falando japonês, enfim, aprendendo esse idioma desde o zero, tá aqui no canal. Mas tem algumas coisas que eu não tenho aqui no canal e que eu acho que é legal vocês verem como foi esse meu processo até aqui, que ainda não acabou, né? Porque eu acho que vou continuar pra sempre aprendendo esse idioma, até eu não querer mais aprender. Resolvi fazer esse vídeo que é uma timeline quando eu resolvi aprender japonês, quando eu comecei a aprender hiragana e katakana, como que foi isso, todos os professores que eu tive até agora, né, todos os livros e materiais que eu utilizei, ou o que que tava rolando na minha vida, porque é muito fácil você ver meu vídeo lá falando japonês e se inspirar nele e achar que legal que você tá aprendendo, nossa, que você já chegou até aí, e você tá me acompanhando, sei lá, 1 ano, sendo que eu comecei já tem muito tempo a aprender japonês, e eu gosto de falar para as pessoas que cada pessoa tem o seu processo, e não é do nada que as pessoas começam a falar japonês, e cada pessoa tem a sua dificuldade, enfim. Eu tô aqui pra contar pra vocês todo o meu histórico, toda a minha timeline do idioma japonês. Então vamos lá. Primeiro vamos voltar muito no tempo, quase uns 10 anos aí, é tipo isso. Na época que eu estava na faculdade. Eu entrei na faculdade tem 11 anos. Eu entrei na faculdade em 2010. Uau! Sim, já tem muito tempo. Então eu entrei na faculdade em 2010. Foi no período da faculdade que eu voltei a assistir muito anime. Foi quando eu comecei a assistir mais anime, e foi quando eu comecei a assistir mais anime em japonês. E antes eu assistia animes dublados, óbvio, né? Eu assisti Estúdio Ghibli, enfim, dublado, Totoro dublado, Viagem de Chihiro dublado. Vários animes dublados, e aí foi quando eu comecei realmente a pesquisar, entrar na internet, conhecer outros animes. Meus amigos começaram a me mandar também, e eu comecei a ver em japonês, e mais ou menos na época da faculdade foi quando eu voltei, né, pra esse mundo, assim, de anime que eu, sei lá o que aconteceu, que eu tinha parado de assistir anime. E aí, mais ou menos no finalzinho da faculdade, eu resolvi que eu queria aprender japonês. Isso foi mais ou menos o quê? Entre 2013, 2014, 2015? 2014, 2015? Foi no meio pro final, não foi exatamente no final, foi tipo ali, quase no meio pro final. E aí eu resolvi, vou aprender hiragana e katakana. Resolvi aprender, fiz lá o chart lá de hiragana e katakana, colei na porta do meu quarto, colei na porta do armário, e uma amiga minha tava me ajudando nisso. Então, uma amiga minha tava me mandando alguns materiais pra eu tentar aprender algumas frases, não sei o quê. Eu tinha até o Evernote na época e eu tava fazendo um bloco tentando entender, botar as coisas em ordem, aprender os números, aprender algumas palavras, entender o que era verbo, não tava nada fazendo sentido. E disso daí eu só tirei que eu aprendi muito mal e porcamente hiragana e katakana, mas era tipo muito mal e porcamente, e desisti. E isso passou. Essa minha amiga que tava tentando me ensinar, assim, nessa época do hiragana e katakana, ela não morava na mesma cidade que eu. Então a gente se falava via Skype durante algum tempo, que eu nem me lembro se era 1 hora certinho ou nada, pra ela tentar me explicar alguma coisa, e ela tinha muita paciência comigo e eu não conseguia entender nada. E ela ela aprendia japonês, né, então na época. Então realmente é muito difícil. Uma pessoa que realmente não estudou para ensinar, estar te ensinando, apesar dela ter muita paciência. Eu adoro essa minha amiga. Muito obrigada por tentar me ensinar nessa época. Mas aí eu acabei desistindo e também a faculdade estava muito engrenada. E assim, gente, eu trabalho desde os 18 anos de idade. Eu já estava trabalhando nessa época, só que no caso eu estava estagiando. Então eu trabalho desde antes da minha faculdade. Não, quando eu entrei na faculdade. Não sei, tem muito tempo. Desde antes da minha... Eu trabalho desde o começo da faculdade. 18 anos foi quando eu entrei, eu acho que foi. Um pouquinho antes. Por aí. Então eu estava trabalhando, eu nunca parei de trabalhar e fazer a faculdade. Eu estava estagiando, estava aprendendo japonês, estava fazendo a faculdade, e é claro que aquilo nunca ia fixar na minha cabeça. E eu falei, bom, deixa guardado, quando eu vou terminar a faculdade e depois quando eu tiver mais dinheiro eu vou pagar um curso legal e tal, não sei o quê. E aí eu passei a faculdade, não sei o quê, comecei a fazer outros cursos, fazendo freela, e conheci uma outra amiga minha agora na mesma cidade que eu, que também falava japonês e que falou, eu posso te ensinar algumas coisas. Eu falei, show, vamos lá. Também não deu certo. A gente se encontrou, tipo, 2 vezes pra ela me ensinar, e eu falei, olha, eu vou tentar pagar um curso. A gente se encontrava, a gente ficava conversando sobre 300 milhões de coisas e não tinha nada a ver com o japonês, a gente se distraía, ela não me ensinava nada, porque, enfim, é difícil mesmo a pessoa ter um amigo. Quando é seu amigo mesmo, pra te ensinar, é difícil. Ter um colega de estudo que estuda a mesma coisa que você, pra vocês aprenderem juntos, tudo bem, mas alguma pessoa que se dedica tem que ser um professor. E mais ou menos em 2017, eu consegui um emprego fixo e, saí do mundo dos freelas e
E nessa empresa que eu trabalhei, tinham mais 2 garotos que queriam aprender japonês também. Eu falei, pô, show! No meio da conversa, a gente conversando sobre isso, eu falei que eu tava tentando aprender japonês já há séculos e não conseguia. A gente falou, pô, vamos escolher um dia aqui que a gente fica depois do expediente, contrata um professor e todo mundo tem aula junto. Sim, durou 1 mês, 2 meses. Não deu muito certo também. Mas o professor era bom, era um garoto que era irmão de uma amiga minha, que estava fazendo faculdade de letras de japonês, então ele estava estudando licenciatura, ele dava aula super bem, mas também não deu certo e eu acabei saindo da empresa e foi tipo assim, a gente teve, sei lá, 4, 5 aulas, alguma coisa assim. Não me lembro, mas foi muito pouco. E eu tentando ainda lembrar do hiragana e katakana e tentando aprender estrutura de frase ao mesmo tempo e nada tava fazendo sentido. Então, também não deu certo. Em 2018, que aí foi quando o primeiro videozinho que saiu nesse canal aqui sobre o idioma japonês, que foi quando eu entrei no Kumon, porque uma outra amiga minha falou que fazia japonês no Kumon, e eu falei, nossa, tem japonês no Kumon, que irado. E aí foi quando eu entrei no Kumon, eu já sabia hiragana e katakana muito mal e porcamente, lembrando que eu, tentei aprender sozinha, eu só tinha decorado, assim, algumas pouquíssimas kanas, mas eu confundia muito ainda, muitas coisas. Entrei no Kumon lá no nível 0, que eu não me lembro mais que sei lá, o 4A, sei lá, o nível 0 do Kumon e fui indo lá de pouquinho em pouquinho, evoluindo e lembrando, fazendo desde o hiragana e do katakana de novo, até para começar a ver construção de frase, e aí sim que aí eu comecei a engatar e a entender e o japonês começou a fazer sentido na minha cabeça. Isso foi em agosto de 2018, então foi no final de 2018, agosto, setembro, isso. Em agosto de 2018 foi quando eu entrei pro Kumon, e aí em outubro de 2018 foi quando a gente veio pro Japão a primeira vez e a gente ficou 21 dias aqui. Quando eu fiz o Kumon, eu estudava todos os dias, eu conseguia fazer lá as tarefinhas todos os dias e foi isso que começou a engatar o meu japonês melhor. Então, quando eu vim pro Japão em outubro de 2018, eu já conseguia ler todos os hiraganás e katakanas e tava começando a ver kanji, mas assim, muito pouquinho. Eu sabia, sei lá, os kanji de número e, sei lá, mais 5 kanjis aleatórios, assim, de árvore, de água, os kanjis do dia da semana. Só. Mas eu vim pra cá em 2018, me diverti pra caramba, porque eu tava conseguindo ler um monte de coisa e eu achava, nossa, realmente tá funcionando. Porque quando a gente tá no Brasil estudando japonês, eu não tenho muita noção de se tá funcionando. Mas quando eu vim pra cá, eu falei, nossa, eu tô lendo as coisas, que irado. Aprendi uma meia dúzia de palavras, assim, bem, assim, pra poder me comunicar, mas me comunicava muito não entendia nada, me comunicava mais em inglês mesmo, mas conseguia entender algumas coisas, consegui pedir o que é uma comida, consegui entender preço das coisas, o que era muito importante porque eu já sabia os números, então conseguia ler os preços, entender os preços, perguntar quanto é que custavam as coisas, né? Isso aí eu já sabia fazer, em 2018, quando vim pra cá em outubro. E aí, eu tava estudando há menos de setembro, outubro, 2 meses, e aí resolvi me inscrever pro JLPT com 2 meses de estudo, né? E eu uso JLPT, o N5, dezembro. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eram 4 meses de estudo que eu ia ter para fazer o JLPT N5. Lembrando que eu estava nesse meio tempo trabalhando também. Então, eu chegava em casa, meu trabalho, eu tinha que sair de casa às 3 horas da manhã. Não, eu acordava às 3, saía de casa às 4 horas da manhã, para chegar no trabalho às 6 horas da manhã. E aí eu saía do trabalho 1 hora da tarde, ia pro Kumon, fazia meus outros cursos que eu fazia na época, chegava em casa, tinha que estudar, e eu chegava em casa mais ou menos 10 horas da noite, já tava morrendo, e aí tinha que acordar 3 horas da manhã de novo. Essa era a minha vida na época que eu fazia Kumon. E aí eu falei, não tá dando mais. É um pouco difícil. E aí depois eu troquei de emprego, não fiquei mais nesse emprego que era de madrugada e tudo mais. E aí eu fiz o JLPT N5 enquanto eu ainda estava no Kumon. Eu fiquei no Kumon até 2019, mais ou menos assim, um meio. Botei aqui, peraí. Até mais ou menos um mês de 2019. Eu fiz o JLPT N5 em dezembro, né, com 4 meses de estudo. Obviamente não passei, mas eu sabia que eu não ia passar, porque eu olhei o material do N5 e eu falei, gente, não tem nada, assim. Quer dizer, tem alguma coisa que eu tô entendendo. Eu não passei, foi por muito pouco, por sinal, e eu fiquei muito impressionada comigo mesma. Eu falei, nossa, eu acho que eu errei, acho que eu não passei por 2 pontos. Acho que foi uma coisa assim na época. Foi tipo assim, 2 pontos. Se eu tivesse acertado 2 questões, eu tinha passado. E aí eu fiquei,
uau! Né? Eu fiquei impressionada, isso me deu um gás, eu fiquei até feliz, até mesmo, foi praticamente como se eu tivesse passado. Aí eu me mudei e tudo mais, olha gente, acontece muita coisa na nossa vida. E aí em junho de 2019, eu resolvi que eu queria focar no JLPT e o Kumon não tinha esse foco. Ele não tinha o foco da prova, ele não tinha o foco do JLPT, então eu reparei que eu ia ter que estudar mais coisa fora do Kumon e eu não ia ter tempo para fazer isso. Então eu saí do Kumon e fui para Mirai Idiomas em junho de 2019, porque o meu foco, eu queria que fosse um foco mais de conversação, que no Kumon não tinha, então ia ser um tete-a-tete com o meu professor, e eu ia ter o foco de fazer o N5 no final de 2019, para realmente tentar passar. Em 2019, junho de 2019, eu entrei na Mirai Idiomas com o Felipe Sensei, e foi aí que eu realmente comecei a falar mais e, enfim, entender mais e dialogar mais, e as coisas, e também entender e focar. A gente começou a focar no JLPT. A Mirai Idiomas eu fazia uma vez por semana, eu não estudava todos os dias, pra ser bem sincera, né? Eu tentava, usava bastante aplicativo, lembrando que eu estava sempre trabalhando, sempre. Em 2019 foi quando eu tive 2 empregos. Comecei a trabalhar em 2 empregos diferentes. E mesmo assim, continuei estudando japonês. É uma maluca mesmo. E aí, em dezembro de 2019, eu fiz a prova e o resultado saiu dias antes da gente vir pra cá, em 2020. Yay! Que foi quando nós viemos pra cá. Então eu fiquei muito feliz porque, não sei, eu fiquei muito feliz porque eu ia ter o resultado da prova, tive o resultado positivo que eu tinha passado e a gente também já sabia que ia vir pra cá. Então eu fiz a prova, na verdade, do JLPT nervosíssimas porque a gente já estava esperando a documentação pra vir morar no Japão em 2020. Muito emocionante, não é mesmo? Realmente, também acho. Eu fiz a prova do JLPT mais nervosa com a nossa mudança pra cá do que com a prova em si. Que a prova foi no comecinho de dezembro e o processo seletivo do Diogo começou em outubro. E mais ou menos em novembro, final de novembro, que a gente recebeu o ok de que ele tinha passado pra vaga e que a gente ia vir pra cá. Então em dezembro a gente já tava no processo seletivo e a gente ainda não tinha contado para ninguém. Ninguém, nenhum amigo, nenhuma família. Então a gente só foi contar mais ou menos no meio de dezembro para as pessoas que a gente ia vir pra cá. Imagina o poço de ansiedade que tava. E aí, em 2020 inteiro, eu continuei com o Felipe, com a Mirai Idiomas, mas aí o meu foco não era mais o JLPT, porque o JLPT tinha sido cancelado em 2020, tanto a prova do meio do ano quanto a prova do final do ano. E aí eu falei, bom, então vamos focar aqui nas coisas do dia a dia. Então eu tirava foto pra ele de tudo que eu via no meu dia e a gente aprendia, tipo, vocabulários do dia a dia e não focando muito nos níveis do JLPT. Então eu tava aprendendo vocabulário de N3, N2, N1, N4, N5, todos os N's, e aprendi um monte de outras coisas que eram coisas que eu ia mais utilizar no meu dia a dia, que eu precisava ir na prefeitura pra fazer alguma coisa, que eu precisava comprar alguma coisa, porque eu tava começando a montar, né, a casa aqui no Japão e fazendo toda essa parte da mudança. E todas as escolas de japonês aqui, que eu não comecei a minha escola em 2020, por quê? Porque todas as escolas estavam fechadas até mais ou menos o meio do ano de 2020. E elas começaram a reabrir e tava muito confuso. Eu achei melhor, eu entrei em contato com essa escola que eu tô agora, setembro, outubro de 2020, para perguntar quando é que iam começar as turmas novas. E aí ia ter uma turma que ia começar em outubro, mas eu achei melhor uma turma que ia começar em janeiro, que foi quando eu resolvi me matricular. E então, em janeiro de 2021 foi quando eu comecei a estudar nessa escola que eu estou agora. Que foi pela primeira vez que eu comecei a estudar todos os dias em um curso intensivo e realmente me dedicar 100%, eu não dizia 100% porque eu ainda tô trabalhando, né? Eu nunca parei de trabalhar. Porque eu comecei a me dedicar 80% do meu tempo praticamente em aprender japonês. Foi a partir de 2021. Então até 2021 eu dedicava, sei lá, 40% do meu tempo para estudar japonês. Não estudava todos os dias, não fazia exercício todos os dias, não fazia nada disso todos os dias. Apesar de que eu falo pra vocês que pra aprender japonês tem que estudar todos os dias, é por causa disso. Porque eu já passei por isso de não estudar todos os dias e achar que eu tava dando 2 passos pra frente, 3 passos pra trás, 2 passos pra frente, 3 passos pra trás. Realmente é essa sensação que dá quando você não estuda todos os dias. E aí em julho de 2021 foi quando eu fiz o N4. Próximo passo, agora falando mais do futuro, em dezembro de 2021 é quando eu pretendo fazer a prova do N3, porque aqui no Japão a prova tem no meio do ano e no final do ano, enquanto no Brasil só tinha no final do ano, é só em dezembro que tem a prova. E aí o que vai ser do meu japonês a parte do ano que vem?
Não sei. Pode ser que eu continue estudando para N2, eu pretendo tirar o N2 sim, eu acho que eu vou me focar pelo menos até o N2 e aí eu vou vendo o que vai ser. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu achei que ia ser interessante vocês saberem meu histórico, minha timeline com o idioma japonês, para vocês verem que as coisas não acontecem do nada e que sim, vão ter épocas que você não vai ter tempo, que você vai ter que desistir um pouco do japonês para focar em outras coisas, mas tá tudo bem, depois você vai mais pra frente, você vai conseguir se focar. Eu fiquei indo e vindo várias vezes. Estudem, mas também não se cobrem, porque só vocês sabem o que vocês estão passando, só vocês sabem quanto tempo vocês têm para estudar e vocês não precisam também ficar achando que a pessoa que vocês veem na internet, ela tem um ambiente perfeito de estudo. Não tem. Nem todo mundo tem. Se vocês quiserem, vejam os meus vídeos desde o começo, desde a primeira vez que eu comecei a falar sobre estudo de japonês aqui, tá tudo aqui no canal, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, sigam sessões e estudem, mas dentro de suas limitações.